Na manhã de 5 de abril de 1933, um advogado de Manhattan entrou no Chase National Bank e pediu seu ouro de volta. Ele mesmo o havia depositado lá. Era dele. Ele tinha os recibos. O Chase recusou. O governo o indiciou. Seu ouro nunca foi devolvido. Você ouvirá a história completa em um momento. Mas guarde essa imagem. Um homem que pensava que sua propriedade estava segura dentro da instituição mais confiável que conhecia, descobrindo em uma única manhã que não estava. Agora, 90 anos depois, existe um novo ativo que seus defensores dizem que o governo não pode fazer o mesmo. Não pode confiscar, não pode congelar, não pode tocar. Eles o chamam de Bitcoin. Este canal não negocia com promessas. Ele negocia com o registro forense. Então, hoje vamos aplicar o mesmo teste a ambos os ativos, o teste que 4 colapsos monetários nos ensinaram a fazer. Não qual deles é melhor, nem qual te deixará mais rico, mas qual deles realmente te protege quando o sistema se volta contra você. Antes de prosseguirmos, nada neste vídeo constitui aconselhamento financeiro. Este canal examina o registro histórico. O que você faz com esse registro é sua decisão. Faça sua própria pesquisa. Consulte um consultor qualificado antes de fazer qualquer investimento. Somos historiadores aqui, não corretores. O teste de 4 colapsos monetários, a desvalorização romana, a inundação de prata da Espanha, a crise do dólar dos anos 1970 e o confisco americano de ouro em 1933. Podemos extrair 5 critérios que toda reserva de valor séria deve passar. Não testes teóricos, mas históricos. Teste 1. Sobrevive ao confisco do governo. Teste 2. Sobrevive ao colapso das instituições que o apoiam. Teste 3. Mantém o poder de compra ao longo de décadas, não meses, décadas. Teste 4. Funciona sem confiança em uma contraparte? Teste 5. Pode ser mantido de forma privada fora do sistema financeiro inteiramente? Vamos submeter ambos os ativos a todos os 5 testes hoje. E eu vou te dar as evidências, não torcida. As evidências. Teste 1. Confisco. Em 5 de abril de 1933, Franklin Roosevelt assinou a Ordem Executiva 6.102. Você já conhece essa história se assistiu ao vídeo sobre o confisco de ouro, mas deixe-me contar a parte que a maioria das pessoas pula. Um advogado de Manhattan chamado Frederick Barber Campbell havia depositado 27 barras de ouro em barra no Chase National Bank. Quando a ordem executiva saiu, ele voltou ao Chase e pediu seu ouro. Eles recusaram. Ele processou. O governo o indiciou no dia seguinte, após uma sessão de grande júri de 18 minutos. 18 minutos para indiciar um graduado em Direito de Harvard pelo crime de querer sua própria propriedade de volta. O promotor principal era um jovem promotor assistente dos EUA chamado Thomas Dewey, que mais tarde concorreria à presidência 2 vezes. O ouro de Campbell nunca foi devolvido. É assim que o confisco se parece quando o governo visa o ouro mantido dentro do sistema financeiro. Agora, a questão crítica que o público em casa já está fazendo. E quanto ao ouro que não estava no banco? Milton Friedman e Anna Schwartz estimaram em A Monetary History of the United States, que não é um folheto de vendedor de ouro, é a história monetária mais rigorosa já escrita, que apenas cerca de 1 em cada 4 americanos que possuíam ouro realmente o entregou. 1 em cada 4. Os outros 3 não fizeram nada. Não houve buscas de porta em porta, nem invasões domiciliares. O governo pegou o ouro que podia ver. O ouro que ele não podia ver ficou exatamente onde estava. Essa é a primeira lição forense de 1933. Não que o ouro possa ser confiscado, mas que ele só pode ser confiscado quando é visível para o sistema. Agora vamos submeter o Bitcoin ao mesmo teste. O governo dos Estados Unidos apreendeu quantidades enormes de Bitcoin. O Silk Road, o hack da Bitfinex, James Jong, que escondeu uma fortuna em uma lata de pipoca sob o piso de um banheiro na Geórgia. Em cada caso, eles conseguiram as moedas não quebrando a criptografia, mas porque alguém deixou as chaves em uma unidade de nuvem, deixou um laptop aberto ou porque a trilha do dinheiro levou diretamente a uma corretora,
onde a identidade já estava registrada. A criptografia não foi quebrada. Os humanos que detinham as chaves cometeram erros, mas há uma diferença crucial entre o ouro e o Bitcoin neste teste, e isso importa enormemente. Quando o governo dos EUA quis encontrar o ouro de Frederick Campbell, ele precisou invadir o Chase National Bank, um local físico, uma instituição conhecida. Quando um governo quer restringir o Bitcoin, ele não precisa encontrar nada. Ele pode simplesmente cortar as corretoras, os processadores de pagamento, os lugares onde o Bitcoin encontra a economia comum. Ele não pode apreender seu Bitcoin se você mesmo detiver as chaves privadas. Isso é tecnicamente verdade, mas pode tornar seu Bitcoin difícil ou impossível de converter em algo que você possa gastar. Existe uma frase na comunidade Bitcoin que captura isso exatamente. Nem suas chaves, nem suas moedas. O Bitcoin em autocustódia mantido em uma carteira de hardware, com chaves privadas conhecidas apenas por você, nunca foi apreendido criptograficamente. O ouro mantido em um banco, visível, confiscável. O ouro enterrado em um quintal, invisível, deixado em paz. O Bitcoin em uma corretora, visível, confiscável. O Bitcoin em autocustódia com uma chave memorizada, invisível, deixado em paz. O mecanismo é idêntico. O instrumento é diferente. Ambos os ativos passam no teste 1 com a mesma condição. O ativo que o governo pode ver é o ativo que o governo pode alcançar. Ambos ou nenhum, dependendo inteiramente do que você faz com eles. Teste 2. Colapso institucional. Constantino estabeleceu o sólido romano no início do século IV. O Império Romano do Ocidente entrou em colapso 150 anos depois. O sólido continuou circulando por quase 1000 anos depois disso. Os mercadores árabes o chamavam de dinar. Os venezianos o copiaram como o ducado. A moeda mudou de nome. O ouro dentro dela não. O ouro físico não requer nenhuma instituição para funcionar. Nenhum governo, nenhuma corretora, nenhuma internet, nenhuma eletricidade. É o único ativo que nunca, na história registrada, chegou a zero. Nenhuma vez, em lugar nenhum. O Bitcoin nasceu de um colapso institucional. Satoshi Nakamoto lançou o White Paper do Bitcoin no outono de 2008, 6 semanas após o Lehman Brothers declarar falência. O bloco Gênesis, o primeiro bloco já minerado, trazia embutida uma manchete de jornal. Chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. O Bitcoin foi projetado como uma resposta exatamente ao tipo de falha institucional que este canal documenta. Mas aqui está a pergunta que o registro forense nos força a fazer. Ele realmente sobreviveu ao colapso institucional ou apenas sobreviveu até agora? A resposta honesta exige olhar para o que realmente aconteceu com as instituições construídas ao seu redor. Em fevereiro de 2014, a Mt. Gox, que em seu auge processava a maioria de todas as transações globais de Bitcoin, interrompeu os saques e declarou falência. O Bitcoin de mais de 100 mil credores havia sumido. Um desenvolvedor de Londres chamado Colin Burgess tinha suas economias bloqueadas lá dentro. Ele voou para Tóquio, ficou na neve do lado de fora do escritório da corretora em Shibuya e segurou um cartaz de papelão que dizia: MTGOX, onde está nosso dinheiro? Ele protestou por uma semana até que a polícia japonesa encerrou o ato. Mark Karpels, o homem que geria a Mt. Gox, foi condenado e recebeu uma sentença suspensa, o que significa que não cumpriu pena de prisão. Em novembro de 2022, a corretora FTX de Sam Bankman-Fried colapsou. Uma carta enviada ao Departamento de Justiça por uma das vítimas descreveu o depósito de uma vida inteira de economias na FTX. 3 meses antes do colapso, toda a minha vida foi destruída. Tenho 2 filhos pequenos. Minha esposa está suicida e deprimida. Bankman-Fried acabou sendo condenado a 25 anos de prisão. Aqui está o que o registro forense realmente mostra. O protocolo Bitcoin nunca foi hackeado, nem uma vez. A matemática subjacente permanece intacta. Cada falha catastrófica na história do Bitcoin foi uma falha das instituições humanas construídas ao seu redor, não do ativo em si. A Mt. Gox era uma corretora mal gerida. A FTX foi, de acordo com John J. Ray III,
O homem que lidou com a falência da Enron, uma falha completa de controles corporativos, gerida por pessoas que não tinham ideia do que estavam fazendo com o dinheiro de outras pessoas. A mesma distinção que percorre cada roteiro que este canal produziu se aplica aqui. Bitcoin em uma corretora é ouro de papel, sujeito à fraude e à falha da instituição que o detém. Bitcoin em autocustódia é ouro enterrado, dependente apenas de você. O ouro passa no teste 2 incondicionalmente. O ativo em si não tem instituição para colapsar. Ele simplesmente existe. O Bitcoin passa no teste 2 condicionalmente se, e somente se, você detiver suas próprias chaves. No momento em que você confia em uma instituição com elas, você possui Bitcoin de papel. E o Bitcoin de papel, como a Mt. Gox e a FTX provaram, vale o que quer que a instituição decida que vale no dia em que falhar. Ambos com condições muito diferentes. Agora, o Bitcoin. O Bitcoin foi lançado em 2009 a um preço tão baixo que é difícil de expressar de forma significativa. Nos anos que se seguiram, ele se valorizou mais do que qualquer ativo na história financeira registrada. E também caiu mais violentamente do que quase qualquer ativo na história financeira registrada. Em 4 ocasiões distintas, o Bitcoin perdeu mais de 3/4 de seu valor. Não em um declínio lento, mas em uma debandada. Após a primeira grande queda, ele foi dado como acabado, extinto, morto. Então ele voltou mais alto. Após a segunda queda, foi dado como acabado novamente. Então ele voltou mais alto. Após a terceira, o mesmo. Após a quarta, o mesmo. Cada queda foi seguida por uma nova máxima histórica. Esse é o argumento histórico mais honesto do Bitcoin. Não estabilidade, não previsibilidade, mas recuperação assimétrica. Mas aqui está a pergunta sobre o poder de compra, que 16 anos de dados não podem responder. Quando Nixon fechou a janela do ouro, o ouro subiu por 9 anos seguidos. Isso parecia uma valorização permanente para todos que estavam comprando perto do topo. Então vieram 2 décadas de declínio, depois a recuperação e então uma nova máxima histórica. O padrão só fez sentido em retrospecto. O Bitcoin está seguindo o mesmo arco. Um novo ativo monetário encontrando seu preço em tempo real com ciclos violentos pelo caminho? Ninguém sabe, inclusive eu, inclusive as pessoas que têm mais certeza. O ouro passa no teste 3 ao longo de séculos, mas pode puni-lo ao longo de décadas se você comprar em um pico impulsionado pelo medo. O Bitcoin passa no teste 3 ao longo de sua curta história, com a ressalva de que 16 anos não é história, é um ponto de dados. Teste 4. Risco de contraparte. É aqui que a distinção entre o ativo e a instituição que o detém se torna todo o argumento. O ouro físico mantido em sua posse não tem contraparte. Nenhuma. Não há empresa que possa ir à falência e levá-lo consigo. Nenhum banco que possa congelá-lo. Nenhum governo que possa reverter uma transação digitalmente. Nenhum intermediário de qualquer tipo. Isso não é uma característica do ouro. É a definição de ouro físico. Mas o ouro de papel, ETFs de ouro, certificados de ouro, ouro mantido em um banco ou conta alocada, tem exatamente o mesmo risco de contraparte que qualquer outro produto financeiro, porque é um produto financeiro. Um direito sobre o ouro, não o ouro. A lição de 1933 não é que o ouro foi confiscado. A lição é que os direitos de papel sobre o ouro foram confiscados e o ouro físico que não tinha rastro de papel não foi. Frederick Campbell tinha um recibo. O governo o encontrou. Os americanos que não disseram nada esconderam suas moedas e não mantiveram registros. O governo não encontrou nada. Agora, o Bitcoin. O próprio protocolo Bitcoin não tem contraparte. Nenhuma empresa o controla, nenhum governo o emitiu. A oferta total é limitada a 21 milhões de moedas escritas no código. Esse número não pode ser alterado sem o acordo coordenado da maioria de toda a rede global, que resistiu a todas as tentativas de fazê-lo. O protocolo está funcionando sem interrupção há 16 anos, sem uma única violação bem-sucedida. Mas o Bitcoin mantido em uma corretora tem exatamente o mesmo risco de contraparte que o ouro de papel, porque é um direito sobre o Bitcoin, não o Bitcoin. A Mt. Gox
era um direito sobre o Bitcoin. E FTX era um direito sobre o Bitcoin. Ambos os direitos foram a zero. Existe um segundo risco que é exclusivo do Bitcoin, sem equivalente preciso no ouro. Se você detém suas próprias chaves, o que significa que você é seu próprio banco, e você perde a chave privada, o Bitcoin desaparece permanentemente, irrecuperavelmente, para sempre. Não há gerente de cofre para ligar, nenhum serviço de recuperação, nenhuma autoridade central que possa anular a criptografia. Acredita-se que uma parcela significativa de todo o Bitcoin que já existiu esteja permanentemente bloqueada atrás de senhas perdidas e chaves esquecidas, selada por uma matemática que ninguém pode quebrar, que ninguém jamais gastará. Há um programador chamado Stephen Thomas que foi pago em Bitcoin em 2011 por criar uma explicação animada sobre o que era o Bitcoin. Ele armazenou as chaves privadas em uma unidade USB criptografada. Ele escreveu a senha em um pedaço de papel. Ele perdeu o papel. A unidade permite apenas 10 tentativas de senha antes de criptografar permanentemente seu conteúdo. Ele usou 8. Restam 2 palpites. No auge do Bitcoin, aquela unidade bloqueada continha uma fortuna grande o suficiente para mudar todos os aspectos de sua vida. Ele ainda não tentou os 2 palpites restantes. Ele não consegue se forçar a isso. Esse é um risco sem equivalente histórico no ouro. O papel queima. O cofre inunda. Mas o ouro permanece. Ambos os ativos passam no teste 4C, e somente se você mantiver o ativo em autocustódia direta. Ambos falham no momento em que uma instituição se envolve. O ouro falha como um custodiante. O Bitcoin falha como um custodiante ou uma chave perdida. Teste 5. Fora do sistema. O teste 4 era sobre as pessoas que detêm seu ativo. O teste 5 é sobre o ambiente que permite que você o use. O ouro foi reconhecido como valioso em todas as civilizações humanas na história registrada. Sem exceção, não há caso documentado de uma sociedade que tenha encontrado o ouro e não tenha entendido quanto ele valia. O ouro não requer eletricidade, não requer internet, não requer uma contraparte que entenda de criptografia ou possua um dispositivo compatível. Um mercador na Sevilha do século XVII e um negociante na antiga Mesopotâmia seguravam a mesma coisa em suas mãos e entendiam seu peso sem explicação. O Bitcoin não pode funcionar sem uma coisa que o ouro nunca precisou: permissão. Not de um custodiante, já cobrimos isso, mas do ambiente legal e regulatório que determina se o Bitcoin pode ser convertido em algo gastável. Se os bancos que o conectam à economia do dólar têm permissão para operar. Se o governo da vez decide que a infraestrutura ao seu redor permanece aberta ou é silenciosamente fechada. O ouro foi aceito como pagamento em todas as civilizações na história registrada. Nenhuma permissão governamental exigida, nenhum aplicativo, nenhuma corretora, nenhuma conta bancária. Uma moeda é uma moeda. Seu peso fala por si só. O Bitcoin requer um ambiente onde transacionar com ele seja legal, onde a infraestrutura para usá-lo permaneça aberta e onde alguém do outro lado possa recebê-lo sem risco para si mesmo. Essa última condição é a que o governo do CUA pode controlar sem tocar em uma única moeda. Em 2023, os reguladores federais lançaram o que a indústria de cripto chamou de Operação Choke Point 2.0. Os reguladores bancários enviaram orientações informais aos bancos desencorajando-os de atender empresas de cripto. O Signature Bank, um dos principais bancos que atendia à indústria de cripto, foi apreendido pelos reguladores. O Silvergate, o outro grande banco favorável à cripto, colapsou na mesma semana. Da noite para o dia, as rampas de entrada e saída que conectavam o Bitcoin à economia do dólar haviam sumido. Os detentores de Bitcoin ainda tinham suas moedas. Eles simplesmente não tinham uma maneira direta de convertê-las em algo que pudessem usar para pagar uma hipoteca, comprar mantimentos ou atender a uma chamada de margem. As moedas não foram apreendidas. As chaves não foram levadas. A criptografia não foi quebrada. O encanamento foi removido. Essa é a verdadeira vulnerabilidade do Bitcoin para um americano que detém uma riqueza séria. Não uma queda de energia, nem um governo estrangeiro. O mesmo governo que assinou a ordem executiva
6.102 em 1933, pode hoje tornar o Bitcoin funcionalmente inutilizável sem confiscar uma única moeda, simplesmente decidindo quais bancos têm permissão para atender a quais indústrias. E aqui está a complicação que força a honestidade intelectual. Em 1933, os americanos que queriam mover ouro através de uma fronteira enfrentavam algo muito específico: o peso. Uma quantidade significativa de riqueza em ouro é pesada, é detectável. Os agentes alfandegários sabem como é um homem carregando dinheiro sério em ouro, porque o ouro é físico e a física não negocia. A resposta do Bitcoin a esse problema é real. Uma pessoa que memorizou 12 palavras pode caminhar por qualquer aeroporto do mundo, por qualquer inspeção alfandegária, passar por qualquer scanner, carregando nenhum objeto físico, e do outro lado reconstruir toda a sua fortuna apenas com a memória. Nenhum agente alfandegário jamais confiscou palavras memorizadas. O ouro passa no teste 5 para armazenamento. Funciona em qualquer cenário, em qualquer país, com qualquer contraparte. 5.000 anos de evidência. Mas o ouro falha no teste 5 para movimento. No momento em que você tenta carregar riqueza séria através de uma fronteira, a física trabalha contra você. O peso é real. O risco de apreensão é real. A história confirma ambos. O Bitcoin passa no teste 5 para movimento. 12 palavras memorizadas cruzam qualquer fronteira no mundo sem serem detectadas. Mas o Bitcoin falha no teste 5 quando o governo remove a infraestrutura que o torna gastável. Não por força, mas ao cortar silenciosamente os bancos que o atendem. As moedas permanecem. A utilidade desaparece. Nenhum dos ativos passa em ambas as condições. Cada um passa na que o outro falha. A questão não é qual deles passa. A questão é com qual falha você consegue viver. O que os bancos centrais estão te dizendo? Há um sinal que vale mais do que a opinião de qualquer indivíduo. Os bancos centrais têm comprado ouro no ritmo mais alto desde os anos 1950. 3 anos consecutivos de compras recordes. E depois a Rússia. Quando o Ocidente congelou as reservas soberanas da Rússia em fevereiro de 2022, o efeito foi imediato e cirúrgico. Centenas de bilhões de dólares em participações digitais, títulos, moeda estrangeira e bônus foram congelados com um clique. As contas simplesmente pararam de funcionar. O ouro que a Rússia mantinha fisicamente em Moscou era intocável. Cada onça, porque nenhuma instituição estrangeira o controlava, porque nenhum clique poderia alcançá-lo. Desde então, esse ouro se valorizou dramaticamente. As reservas digitais congeladas permanecem congeladas. Ativos digitais mantidos em sistemas estrangeiros podem ser confiscados por ação governamental coordenada sem aviso prévio. O ouro sob custódia doméstica não pode. Uma pesquisa do Conselho Mundial do Ouro descobriu que quase 1/3 de todos os bancos centrais pretendem aumentar suas reservas de ouro no próximo ano, o valor mais alto desde o início da pesquisa. Nenhum único banco central no mundo adotou formalmente o Bitcoin como um ativo de reserva. Há uma exceção que vale a pena nomear e examinar com cuidado. Em 2021, El Salvador tornou-se o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, aceitação obrigatória, carteiras apoiadas pelo governo, uma aposta presidencial em um novo sistema monetário. 4 anos depois, sob pressão do Fundo Monetário Internacional como condição de um acordo de empréstimo, El Salvador silenciosamente rescindiu a medida. O Bitcoin foi rebaixado de moeda de curso legal para voluntária. O experimento durou um mandato presidencial. Os Estados Unidos mantêm uma reserva estratégica de Bitcoin construída inteiramente com moedas apreendidas em processos criminais. O Federal Reserve não detém Bitcoin. Os bancos centrais detêm ouro como capital de primeira linha sob as regras bancárias internacionais. O Bitcoin não possui tal classificação. As pessoas com mais informações, os horizontes de tempo mais longos e o máximo a perder ainda estão escolhendo o ouro. Isso é um ponto de dados, não é um veredito. A pergunta que a história ainda não pode responder agora, a questão não resolvida. Frederick Barber Campbell tinha seu ouro em um cofre. O governo encontrou o rastro de papel. Eles o levaram.
Stephen Thomas tem seu Bitcoin em um cofre. Ele criou a senha. Ele perdeu a senha. Ele não consegue tirá-lo de lá. A verdadeira lição de ambas as histórias é a mesma: que nenhuma reserva de valor é mais segura do que o sistema ou a pessoa encarregada de guardá-la. O ouro sobreviveu a todos os impérios, a todas as moedas, a todos os governos que tentaram controlá-lo. O sólido circulou por séculos após a queda de Roma. A matemática do ouro não exigia nada da história para continuar funcionando. O Bitcoin sobreviveu a quedas que teriam acabado com qualquer outra classe de ativos e se recuperou de todas elas. O protocolo nunca foi violado. Mas ele nunca sobreviveu ao que o ouro sobreviveu: uma guerra mundial, o colapso de um império, um governo que decidiu com uma única ordem executiva que a propriedade privada dele era um crime. Aqui está a pergunta que vou deixar para você. O governo de 1933 poderia levar seu ouro se ele fosse visível. Ele não podia tocar no que não podia ver. O governo de 2026 não pode quebrar a criptografia do Bitcoin. Mas ele pode remover silenciosamente a infraestrutura que torna o Bitcoin gastável. E já demonstrou que está disposto a fazer exatamente isso. Ambos os ativos têm uma versão da mesma vulnerabilidade: visibilidade para o ouro, permissão para o Bitcoin. A pergunta que cada pessoa assistindo a isso tem que responder por si mesma não é qual ativo é mais seguro no abstrato. É qual ameaça ela acredita ser mais provável em sua vida. Um governo que vem atrás do que pode ver e pesar, ou um governo que pressiona silenciosamente os bancos para pararem de atender a uma indústria inteira, deixando o ativo intacto, mas impossível de gastar. A história produziu ambos. Ela não nos diz qual virá a seguir. Essa é a pergunta. Obrigado por assistir. Se esta análise mudou a forma como você vê a segurança de seus ativos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar para ajudá-lo a garantir seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve. Fique vigilante.